Hoje nós vamos pensar sobre um tema importante, delicado, ao mesmo tempo necessário ser abordado. E uma das vantagens de você pregar expositivamente, sequencialmente, é que o pregador não pode pular os textos indigestos. Ele tem que abordá-los de forma sincera, honesta, íntegra, conforme o ministério da palavra exige. E hoje nós vamos pensar sobre o tema casamento e divórcio na perspectiva de Jesus. O texto é o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10, versos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O capítulo 10 do Evangelho de Marcos registra uma movimentação geográfica e temática. A primeira grande seção do livro tem como cenário a Galileia. A partir da confissão de Pedro, como nós vimos, capítulo 8, verso 29, Tu és o Cristo. A partir dali, Jesus se coloca numa linha reta em direção ao Calvário. Ele objetiva chegar a Jerusalém e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando Pedro fez a famosa confissão, Tu és o Cristo, Jesus e seus discípulos estavam em Cesareia de Filipe, no extremo norte de Israel, a 40 quilômetros da Galileia. E a partir dali, nós vemos esse movimento, do capítulo 8 em seguida, Jesus se movimentando com seus discípulos rumo à Judéia, especificamente a Jerusalém. O capítulo 9, que nós examinamos exaustivamente na última temporada de reflexões no Evangelho de Marcos, nós encontramos durante a viagem Jesus realizando sinais, prodígios, ensinando, mas o foco dele é a cidade de Jerusalém. Por 3 vezes nós vamos encontrar nessas passagens a partir do capítulo 8 a famosa predição de sua morte. Inclusive ele vai reiterar isso agora aqui no capítulo 10, porque o foco de Jesus é entregar-se numa missão redentiva. Em sua viagem, ele faz uma escala em Cafarnaum, mas seu interesse está claro no verso 1 que nós acabamos de ler. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. A partir do capítulo 11, todos os eventos vão acontecer basicamente na cidade de Jerusalém. Portanto, Marcos indica essa movimentação geográfica. É importante ter isso em mente ao examinar essa passagem. Mas também aqui existe uma mudança temática, ainda que por breve tempo. O discipulado intensivo dos discípulos continua sendo o tema central. Jesus se dirige às multidões, ele ensina a um grande número de pessoas, mas ele está treinando 12 homens para uma missão muito maior. E o interesse dele é prepará-los. Então, à medida que o ministério da cruz se aproxima, ele vai treinando os discípulos, ampliando a visão deles, falando sobre a cruz, sobre o padecimento, sobre a ressurreição, preparando-os, portanto, para os desdobramentos a partir da sua morte. Mas aqui o que nós encontramos, no capítulo 10 especialmente,
é um intervalo temático. Entram em pauta alguns assuntos denominados pelo rabinato de códigos domésticos: casamento, divórcio, crianças e bens. A partir do verso 32, se você observar na sua Bíblia, ele retoma o discipulado falando sobre a missão redentiva, sobre cruz, sobre morte e ressurreição. Ainda no verso 1, destaco também, a guisa de introdução, a dinâmica do ministério de Jesus, como o Senhor nos abençoa em cada detalhe. Marcos diz que outra vez as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. O que é que nós temos aqui? O fascínio que Jesus exercia sobre as multidões. Multidões de pessoas iam até ele e o texto diz que de costume ele as recebia e as ensinava. As multidões recebiam de Jesus tempo e ele se dedicava a ensiná-las as verdades do reino de Deus. É uma cena linda, Jesus ensinando as multidões ao ar livre. O Deus encarnado, a própria palavra viva encarnada, ensinando as verdades do reino. Tudo parece normal, até que os fariseus se aproximam e introduzem um assunto do divórcio. O verso 2... E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Bem, vejam, a pergunta está fora de ordem, não existe ambiente contextual, nem nexo causal com o ensino de Jesus até aqui. Por que eles fazem essa pergunta? Marcos dá uma pista, ao dizer que a pergunta é capciosa, aquele tipo de pergunta que tem um veneno embutido nela. E Marcos diz que eles o fizeram para experimentá-lo, para testá-lo, para prová-lo. Porque a intenção era colocar Jesus numa situação em que ele supostamente tropeçasse. Então a cilada foi muito bem articulada, pois o plano era comprometer Jesus independente da resposta. A pergunta que tem esse propósito: independente da resposta, a pessoa fica comprometida. Era um ardil contra Jesus. É bom lembrar também que a essa altura da viagem, Jesus está na Pérea, um território do outro lado do Jordão, a Transjordânia, que tal qual a Galiléia era um território governado por Herodes Antipas. Isso nos faz lembrar que Herodes Antipas foi o homem que ordenou o assassinato de João Batista. Por qual motivo? Porque João, profeta de Deus, denunciou o relacionamento ilegítimo de Herodes com a sua cunhada, a ex-mulher de seu irmão Filipe. Por conta disso ele foi preso e subsequentemente morto. Portanto, ele está num território onde esse tema do divórcio é um tema politicamente incorreto, um tema sensível. Então eles chegam para Jesus e perguntam sobre essa temática, volto a dizer, muito sensível. O contexto é esse, a partir do qual Jesus vai tratar essa questão. Casamento e divórcio eram assuntos de grande interesse e controvérsia na época de Jesus. Acerca desse assunto, pelo menos havia duas posições representadas por duas escolas rabínicas que levavam os nomes dos seus representantes. A escola Shammai ensinava que o divórcio era permitido apenas e exclusivamente por imoralidade sexual. Era uma escola, por assim dizer, sem anacronismos, mais conservadora. Mas também havia a escola de Hillel, que defendia o direito ao divórcio em qualquer motivo, por qualquer situação. E nos dias de Jesus, a visão mais liberal era prevalecente. Então, naqueles dias, havia uma banalização do casamento. É bem verdade que, na cosmovisão judaica e na dinâmica da vida entre os mais tementes a Deus, havia um apreço pela instituição do casamento. Mas na sociedade, de um modo geral, o casamento, tal como na cultura romana, o divórcio estava em alta. Pois bem, o que Jesus faz aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler? O que nos interessa não é a escola de Hillel nem de Shammai. O que nos interessa é a escola de Cristo.
ele abre aqui uma masterclass sobre casamento e divórcio na perspectiva bíblica. E porque esse assunto ele é sensível, paradoxalmente atraente, desperta as emoções das pessoas, variadas emoções. Porque vejam, na história da humanidade, em diversas sociedades e culturas, sempre houve códigos e normas para casamento e divórcio. Um bom leitor, aquele que faz uma leitura retrospectiva, avalia culturas e sociedades, vai encontrar isso com facilidade. Agora, nesse momento da história, nos últimos 50 anos, houve profundas mudanças sobre essa matéria, evidentes na banalização do divórcio, como em nenhum outro momento da história. Com o advento da famosa revolução cultural, no contexto do século XX, e suas crias, entre elas a revolução sexual, nós assistimos uma inversão total da ordem social. Tudo foi afetado, inclusive a família. E no que tange ao casamento, houve uma erosão, essa é a palavra mais adequada, uma erosão de consequências avassaladoras, com desdobramento sobre toda a civilização ocidental. E o divórcio, vejam vocês, o divórcio, que foi concebido como uma concessão, um recurso final para uma situação extrema, passou a ser visto como um instituto a ser aplicado ao sabor dos caprichos humanos. Nós somos cristãos, nós estamos num ambiente de culto público, de adoração a Deus, e a nossa confissão é que a palavra deve governar nossas crenças e a nossa conduta. Portanto, a pergunta é, o que de fato a Bíblia ensina sobre isso? O que é que Jesus ensina sobre casamento e divórcio? Notem que a motivação dos fariseus era desonesta e maligna, mas Jesus não se deixou intimidar. Sua resposta foi firme, correta e instrutiva. Percebam a habilidade de Jesus em lidar com o contraditório, e no caso aqui com uma pergunta capciosa. Como é que ele começa? De forma intencional e pedagógica, ele responde a uma pergunta com outra pergunta. Isso é um método extraordinário. Eles respondeu: que vos ordenou Moisés? Estão querendo a minha opinião sobre o assunto? Pois bem, que vos ordenou Moisés? A partir dessa pergunta, Jesus dá uma aula magna sobre casamento e divórcio. E é sobre isso que eu queria a sua atenção para a gente conversar. Refletir, pensar de forma direta, sincera, honesta, sem rodeios, buscando ler e receber aquilo que a Escritura nos ensina. Jesus passou a ensinar pelo menos 3 verdades sobre o divórcio. Primeiro, o divórcio não é uma instituição planejada por Deus. O verso 4, tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e a repudiar. A resposta dos fariseus está certa. Se você fizer a leitura dessa resposta no Evangelho segundo Mateus, você vai perceber justamente essa afirmação de permissão, de concessão. A referência deles aqui quanto ao divórcio é baseada no texto de Deuteronômio 24, versos 1 a 4. É o texto clássico em que Moisés autoriza, permite, dá concessão ao povo de Israel para o divórcio. Praticamente o que ele faz ali é regular o instituto, falar como se deve proceder em casos assim. Porém, observe que, embora seja permitido em algumas situações, o ensino essencial nessa passagem é que o divórcio não foi planejado por Deus. Deus planejou e instituiu o casamento, não o divórcio. O casamento expressa a vontade de Deus, não o divórcio. No princípio, quando Deus instituiu o casamento, Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 24, antes da queda humana, não havia uma nota sequer sobre divórcio. O divórcio é fruto da entrada do pecado na humanidade, que se interpõe entre Deus e o homem, que ao quebrar esse relacionamento harmonioso com o Criador,
se desemboca então em relações conflituosas com o seu próximo, inclusive o próximo mais próximo, que é o seu cônjuge. Portanto, o divórcio é o resultado da dureza do coração, enquanto o casamento é digno de honra entre todos. Hebreus 13, verso 4. Segunda verdade, o divórcio não é um mandamento de Deus. Tomaram eles a dizer: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então vejam, os fariseus disseram que Moisés permitiu o divórcio e Jesus explica o motivo da concessão. Por que razão o legislador Moisés permitiu então? Ele vai usar uma palavra muito importante aqui: dureza do vosso coração. Deus não ordenou, Moisés permitiu. Nunca é um mandamento, é uma permissão por causa da condição do coração humano, que chega num ponto de inflexão tal, tão rebelde, tão refratário, que inviabiliza, e aí então há uma ruptura, uma separação, um afastamento. Eles não esperavam ouvir isso, mas era o que precisavam ouvir. Naqueles dias o divórcio tinha se tornado, como eu falei ainda há pouco, completamente solto, banalizado. E o debate não era se o divórcio era permitido. O debate aqui é se era permitido por qualquer motivo, porque a lei já dava essa concessão em alguns casos. Então o ponto em questão era se era permitido por qualquer motivo. Então os fariseus querem saber a visão de Jesus sobre: é possível em qualquer situação ou apenas em algumas específicas? Jesus então ensina que o ponto de partida para discutir o assunto é lembrar que o divórcio não é uma ordem, não é um mandamento, mas é uma permissão por causa da dureza do coração. E essa palavra é muito interessante. Marcos é um escritor habilidoso. Esse foi um dos temas da nossa reflexão lá atrás, na introdução ao Evangelho de Marcos. Escritor habilidoso. A palavra que ele usa aqui é esclerocardia. É um termo grego que significa isso mesmo, dureza de coração, coração refratário. Cardia é coração, esclero é lesão, inflamação. O divórcio foi permitido por causa da dureza de coração, que é uma esclerose espiritual. É uma rebelião contra a vontade de Deus que se manifesta de múltiplas formas: orgulho, arrogância, inflexibilidade, egoísmo, altivez. Então, por causa da esclerose do coração, Deus permitiu. O divórcio foi permitido como uma questão de bom senso e misericórdia para prevenir coisas piores, quando a situação já está no estágio de impossibilidade de reconciliação. Então veja, o instituto do divórcio era uma concessão misericordiosa, especialmente a favor da mulher, porque naquela cultura, naquele contexto, muitas delas viviam situações extremamente adversas, difíceis, por conta de homens que não se comportavam como homens. Porque a missão do homem é proteger a mulher, é amar a mulher. E Paulo dá referência para nós: amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então vejam, o instituto do divórcio, portanto, tinha o objetivo de protegê-la e deixá-la livre para casar-se com alguém digna do seu amor. Então Moisés projetou, ou na verdade, fez essa concessão com essas regulações todas, com esse objetivo. No entanto, os homens estavam usando o recurso do divórcio de forma leviana para abandonar o compromisso com sua mulher e casar novamente. Então Jesus está ensinando a eles e a nós todos hoje que o divórcio não representa o ideal de casamento, nem é um mandamento. O divórcio é um remédio amargo para ser aplicado quando todas as alternativas foram esgotadas, e de uma forma criteriosa e com muito bom senso. Uma terceira verdade ainda sobre esse tema: o divórcio não é compulsório. Todas as três afirmações, elas estão conectadas, são subsidiárias uma à outra. Ao afirmar que não é compulsório, veja, ele disse assim: ele vos deixou escrito esse mandamento, ele permitiu lavrar divórcio. Sim, está permitido, mas não é o compulsório, não é uma obrigação. Os fariseus tinham uma visão equivocada sobre esse assunto. É como se fosse compulsório, obrigatório. Surgiu um problema, acabou. A perspectiva tinha mudado impressionantemente, como mudou no nosso tempo.
Deixou de ser visto como o casamento como um pacto para ser visto como um contrato. Um pacto, uma aliança feita na presença de Deus, ela é indissolúvel. Um contrato, a sabor das circunstâncias, pode ser anulado. Essa perspectiva de pacto e contrato precisa ser redimida, entendida pela igreja no nosso tempo. O divórcio, embora legítimo no caso de infidelidade conjugal, ou de abandono irremediável, ou sobre outras circunstâncias que ferem a dignidade da pessoa, ou como crimes previstos em lei, por exemplo, ele é permitido, mas nunca pode ser visto como uma coisa compulsória, obrigatória, sobretudo para o cristão. O divórcio é por causa da esclerose do coração e ele é uma conspiração contra os princípios de Deus. O professor, pastor John MacArthur, ele sintetiza isso dizendo assim: o divórcio deveria ser o último recurso para se lidar com essa dureza de coração. Os fariseus interpretaram de modo incorreto a graciosa provisão de Deus na permissão do divórcio, crendo que o Senhor o havia ordenado. Então o que Jesus começa a fazer aqui, de imediato, ao lidar de forma honesta com essa questão, é colocar o pingos nos is. O divórcio está permitido. Moisés permitiu, está na lei, Deuteronômio 24. Mas lembre-se, não é mandamento, não é uma ordem, não é compulsório. O divórcio não faz parte do plano original de Deus. A condição do homem, a condição da sua natureza, essa esclerose do coração, que o torna duro, tão duro, a ponto de romper com a pessoa a quem foi prometido amar até que a morte o separasse. É por conta disso que, em alguns casos, o divórcio é permitido. A Bíblia, por conta dessa perspectiva de o divórcio como uma concessão e não como um mandamento, diz claramente, não sou eu sou apenas o mensageiro. A Bíblia afirma claramente: Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16, porque é uma profanação da aliança feita entre o homem e a mulher, da sua mocidade, uma deslealdade, um ato de infidelidade. O divórcio é apostasia do amor. Portanto, o exercício do perdão é melhor do que o divórcio. O perdão traz cura, restauração do casamento, é um caminho preferível ao divórcio. Embora, como nós vamos falar mais à frente, em alguns casos é compreensível, aceitável, mas sempre é bom lembrar, o plano original é incomparavelmente superior. Dito isso, depois de se posicionar sobre o divórcio, o que Cristo faz? Qual é a estratégia pedagógica de Jesus? Vocês citaram Moisés, vocês chegaram a Deuteronômio 24, venham comigo, eu quero mostrar para vocês o Gênesis, a origem, o começo. Jesus também vai citar Moisés, só que agora ele recua até o capítulo 1 de Gênesis, para mostrar como foi projetado o casamento. Gênesis 1, 27 e 2, 24, ele vai citar o livro de Gênesis e vai fundamentar grandes verdades basilares sobre a instituição do casamento. A partir do verso 6 ele diz assim, citando Gênesis: porém desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se a sua mulher, e com a sua mulher serão dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Sua intenção era mostrar que o divórcio foi permitido por Moisés, mas o casamento é um plano original de Deus. E a partir de Gênesis, ele apresenta a visão bíblica criacional do casamento. Não vamos parar em Deuteronômio, vamos para Gênesis. Vou mostrar para vocês o que Deus projetou para o casamento. E o texto de Marcos 10, versos 6 a 9, que acabamos de ler mais uma vez, contém aqui pelo menos 4 grandes verdades sobre o casamento. Nós já sabemos essas verdades, mas é sempre bom rememorá-las. E foi a partir dessa passagem de Marcos que um grande pregador chamado João Crisóstomo, o maior pregador do Oriente no século V, um grande pregador, Crisóstomo definiu o casamento numa frase que eu sempre gosto de citar quando
vou oficiar alguma cerimônia de casamento. Ele definiu o casamento, a partir de Marcos, nas seguintes palavras: o casamento é a união de um homem com uma mulher para sempre. Nessa frase curta e ao mesmo tempo profunda, nós temos aqui as verdades básicas sobre um casamento que lança a luz para um entendimento claro sobre aquilo que a Bíblia ensina. Quais são essas verdades? Primeiro, o casamento é heterossexual. Deus os fez homem e mulher. Jesus aproveita, veja irmãos, ele aproveita a oportunidade e leva o assunto para a plataforma da criação. Os fariseus estavam debatendo na plataforma da queda, falando sobre separação, sobre divórcio, sobre repudiar alguém. Plataforma da queda. Jesus traz o debate para a plataforma da criação. No princípio, o projeto original, o projeto bom e perfeito de Deus. Deus os fez homem e mulher. A tradução literal dos termos hebraicos aqui é macho e fêmea. Deus criou o ser humano sexuado e existem dois sexos diferentes. Nenhum é inferior ao outro e não há terceiro ou quarto. Mulher, homem e mulher os criou. Então o relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea biológicos. O casamento é entre um homem e uma mulher. Um foi feito para o outro e existe uma evidente adequação do ponto de vista físico, emocional, psicológico e espiritual. Somente a relação heterossexual cumpre os propósitos de Deus para a família, e Deus é o criador e o legislador de toda a criação. Portanto, a relação homossexual é uma distorção do padrão projetado pelo Criador. A palavra de Deus reprova a homossexualidade. Uma observação: essa afirmação não é um endosso a nenhum tipo de violência ou cerceamento de direitos civis. Em uma democracia plena, não existe crime de opinião. E a Constituição Federal garante plena liberdade para professar a nossa fé. E a nossa fé se fundamenta nas Escrituras, e a Bíblia começa afirmando que Deus criou homem e mulher. O ensino bíblico é claro: com um homem não te deitarás como se fosse mulher, isso é abominação. O apóstolo Paulo afirma que o homossexualismo é imoral e desonra a Deus, Romanos 1:24. Paulo ainda afirma que o homossexualismo é uma disposição mental reprovável e uma coisa inconveniente, Romanos 1:28. Quem a pratica recebe em si mesmo, no seu corpo, a merecida punição do seu erro, Romanos 1:27. E não pode entrar no reino dos céus quem tais coisas pratica, 1 Coríntios 6:9-10. O problema é que a gente vive numa cultura de cancelamento, de cerceamento de liberdades fundamentais. E nós batistas nascemos desde o início como paladinos da liberdade, de defender posicionamentos com muita convicção e ao mesmo tempo sem provocar ao outro nenhum tipo de cerceamento de uma opinião distinta, diferente. As pessoas não precisam concordar com as posições da fé cristã, mas a Bíblia é clara. Mas o que acontece é que muitos cristãos, inclusive pastores, temerosos, receosos, não tocam mais nesse assunto, e é um texto claro, e a gente não pode burlar a verdade. Temos que ser sinceros, verdadeiros. Não precisamos ser cáusticos, beligerantes, belicosos, indelicados, grosseiros, mas a Bíblia fala com clareza sobre esse assunto. A segunda verdade: o casamento é monogâmico. Ainda no verso 7 ele diz: por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Vejam, não diz o texto que o homem deve se unir às suas mulheres, plural. Deus não criou mais de uma mulher para Adão, nem mais de um homem para Eva. Tanto a poligenia quanto a poliandria estão em desacordo com os princípios de Deus para o casamento. O casamento, por sua natureza, ele é monogâmico, um homem e uma mulher. Essa norma não foi apenas estabelecida na criação, mas também foi reafirmada na entrega da lei moral. Quando Deus levantou Moisés para registrar a lei moral, os 10 mandamentos e todo um conjunto de leis que deveria governar o seu povo, e não apenas o seu povo, princípios para a humanidade,
Diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Êxodo 20:17. O uso do singular é enfático. Moisés não deu provisão à questão da poligamia. E, observem, os casamentos poligâmicos sempre foram marcados por prejuízos e grandes desastres. A poligamia no mundo antigo, inclusive envolvendo personagens bíblicos, não reflete o plano original. Porque o projeto de Deus, um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo chega a afirmar, quando vai elencar as qualificações para o oficialato, para o exercício do presbiterato, para o exercício do pastorado, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2, Paulo está falando de um homem, uma mulher. Ao mencionar as qualificações, que o bispo seja esposo de uma só mulher. Portanto, a revolução sexual é quem construiu essa cultura de, lamentavelmente chamado de poliamor, não é? As balizas comportamentais jogadas no chão, relativizou os absolutos morais, zombou da ética cristã e pregou a ideia de toda forma de amor é válida. E quem dá concreção a esse discurso, quem dá voz, o megafone dessa revolução, boa parte são os artistas que atuam nessa direção, classe artística. O que é o poliamor? Na leitura deles, no artigo que eu li, é a filosofia que ensina que a pessoa pode amar seu parceiro fixo e amar também as pessoas com quem tem relacionamentos extraconjugais, ou até mesmo ter relacionamentos amorosos múltiplos em que há um sentimento de amor recíproco entre todos os envolvidos. Nós estamos assistindo à ressurgência da mentalidade greca-romana, em que tudo que é permitido é. Como disse Peter Jones, numa obra extraordinária, nós estamos assistindo aí a divinização da sexualidade sem nenhuma baliza moral e ética. Uma total ruptura com a tradição, com a ética judaico-cristã. Um outro elemento ainda, o casamento é monossomático. O verso 8, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Ele fala dessa união, e as palavras hebraicas aqui para homem e mulher sugerem um complemento, a visão complementarista. O propósito de Deus é que no casamento, homem e mulher se tornem uma só carne, numa intimidade tal que não pode ser separada. Por isso, a necessidade de manter a pureza sexual no contexto do casamento, porque o que acontece ali no casamento é uma unidade similar e espelhada na Trindade. Assim como existe apenas um único Deus que subsiste em três pessoas, o casamento, você tem duas pessoas, mas uma unidade, um vínculo que não pode ser banalizado. Destaco ainda aqui os verbos empregados, que Jesus cita a partir de Gênesis 2:24. Deixar pai e mãe, unir a sua mulher e ser uma só carne. Deixar pai e mãe aponta para a necessidade de romper com o vínculo para começar uma nova família. E muitos casamentos entram em franco prejuízo por causa da interferência dos pais, de um lado ou de outro. Romper com pai e mãe não é desprezar. Muito pelo contrário, o mandamento perpétuo é honra teu pai e tua mãe. Mas quando uma jovem deixa a casa dos seus pais para unir-se em matrimônio, o vínculo tem que ser rompido para uma nova família começar, uma família independente, no sentido de uma nova célula para seguir seu caminho, sua vocação. E unir aqui é a ideia de um ato público selado por Deus, e a solenidade invoca a imagem pactual, unir. Por isso que é uma cerimônia pública, com testemunhas, com protocolo, com votos. Não pode ser uma coisa, como a gente está vendo por aí, um excesso de informalidades. E ser aqui uma só carne é uma linguagem metafórica, né, para o intercurso sexual. Isso significa dizer que a única expressão sexual legítima é no contexto do casamento. A união entre o marido e a mulher não é apenas emocional, espiritual, mas também, sobretudo, física. E aqui uma observação importante. O sexo que antes e fora do casamento é proibido, no contexto do casamento é ordenado. Deus criou seres humanos sexuais, sexuados.
Na contramão do que o ideário popular e daqueles que sugerem que o cristianismo cerceia liberdades, priva as pessoas de alegria, de prazeres, foi Deus quem projetou o casamento. E projetou o casamento para ser um ambiente onde homem e mulher desfrutam das alegrias, inclusive do intercurso sexual. O que é proibição para os solteiros é um mandamento para os casados. Hebreus 13 diz que o sexo é bom, santo e puro. Deus nos criou assim. A união conjugal é a mais próxima e íntima relação de todo relacionamento humano. Nenhum relacionamento é mais profundo, mais íntimo do que o relacionamento entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Isso é tão profundo que quando Paulo vai elaborar a teologia da obra de Cristo em nosso favor, ele usa o relacionamento entre marido e mulher para apontar esse mistério de Cristo em favor da igreja. Efésios 5 trata isso com muita propriedade. Para ler apenas 2 versos, diz assim: os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, assim como também Cristo faz com a igreja. No casamento, 2 pessoas se tornam agora uma, é uma unidade orgânica. De modo que Paulo diz, ninguém maltrata o próprio corpo, mas cuida dele. Então quem cuida da esposa está cuidando de si mesmo, porque é uma relação íntima e profunda. E ele diz, olha, é o mesmo que acontece na relação Cristo e igreja. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Assim como há uma relação íntima, profunda, uma conexão entre Cristo e a igreja, assim entre marido e mulher. Portanto, essa ruptura, esse afastamento intencional e deliberado é ultrajante, não condiz com o propósito original. Paulo chega a dizer assim: ora, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Porque na perspectiva bíblica é uma unidade que só pode ser rompida pela morte. Pensando nisso, no caráter heterossexual e monogâmico do casamento, vale a pena lembrar também, do ponto de vista filosófico, que a natureza do casamento obedece a uma ordem, que envolve 3 palavras que a turminha não gosta: espécie, gênero e número. Espécie. O casamento entre os seres humanos é entre homem e mulher. A lei natural, guarda essa palavra técnica, a lei natural não permite um casamento entre um ser humano e um animal. Não existe essa possibilidade, pois são de espécies diferentes. Se bem que a inversão da ordem é tão grande que, se fosse permitido, já teria gente chegando num cartório, vim me casar. Cadê o... Está aqui a girafa. Esse casaco está aqui. Está aqui. É um nível de perturbação mental impressionantes. Espécie. Gênero. Diz respeito ao sexo. E como estamos tratando de raça humana, temos sexo masculino e feminino. Só existem 2 gêneros humanos. Isso é um fato empiricamente comprovado, racionalmente testado. A negação dessa realidade é o que está por trás da ideologia de gênero, que é uma bandeira revolucionária, uma revolução na semântica, impor a suposta igualdade de gênero. Não existe igualdade de gênero, é um abusivo e atenta contra a razão. Menino nasce menino, menina nasce menina, são de gêneros diferentes, não existe um terceiro gênero na criação. Remover, portanto, o pilar fundamental do gênero, alterando essa verdade elementar, teríamos de admitir a possibilidade de também remover espécie e número. Se você admite a igualdade de gênero, você também tem que aceitar a possibilidade de alterar a espécie. Não é só da raça humana, pode casar com um animal, por exemplo, ou altera também o número, e esse é o terceiro elemento, o número. O casamento é a união entre um homem e uma mulher, não entre 2 mulheres, 3 homens. Agora, o que está acontecendo aí? Uma completa distorção das coisas. Isso tem método, isso tem agenda. O cristianismo está sob ataque bem projetado. Existem
forças visíveis e invisíveis em ação no mundo. E o que é mais triste nesse processo? Quando uma igreja só nega o ensino da verdade, quando os púlpitos são enfraquecidos por homens que não pregam a verdade integralmente, mas apenas parte dela, nós vamos enfraquecendo o entendimento da igreja, porque já existem outras fontes, onde a partir das quais a cosmovisão anticristã vai sendo fomentada. A TV, o cinema, a internet, professores que não são neutros, e aí vai se formando uma perspectiva que não é cristã. Então no domingo vem a igreja, canta o hino ao Deus Criador, e durante a semana se comporta e pensa de maneira diametralmente oposta às verdades das Escrituras. Reitero, casamento envolve espécie igual, gênero diferente e número definido, um par, um casal. E por fim, o casamento é indissolúvel. Jesus conclui o assunto com os fariseus, afirmando que o casamento não é apenas heterossexual, monogâmico e monossomático, é também indissolúvel. A palavra dele é clara. Portanto, concluindo, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento deve ser para a vida toda. É uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento é indissolúvel. O divórcio é uma conspiração contra Deus e contra o cônjuge. O divórcio é um atentado contra a família, e as consequências amargas atravessam gerações. Deixa eu mostrar para vocês uma pesquisa, antes de sugerir aqui algumas aplicações práticas. Uma pesquisa feita pelo IBGE. Em 2010, no Brasil, houve 970 mil casamentos, 239 mil divórcios. Ou seja, para cada casamento, para cada divórcio, 4 casamentos. 4 casamentos, 1 divórcio. Isso em 2010. Em 2022, a última pesquisa, o número de casamentos manteve-se estável, com variação ínfima, mas o número de divórcios cresceu substancialmente. 420 mil divórcios em 2022, judiciais e extrajudiciais. Em outras palavras, para um casamento, um divórcio para cada 2,3 casamentos. Um aumento substancial do número de divórcios. E a pergunta é, por que o número de divórcios tem aumentado no Brasil e no mundo? Existem algumas razões. Eu pretendo falar mais exaustivamente sobre isso na semana que vem, mas deixa eu iniciar essa apresentação, entrar nessa matéria. Penso que existe uma profunda crise, irmãos, de masculinidade e de feminilidade. Faltam homens fortes e mulheres sábias. Um homem forte é um homem maduro, capaz e decidido a formar e preservar uma família, sob a graça de Deus. Uma mulher sábia é uma mulher madura, capaz e decidida a auxiliar seu marido na formação de uma família. Esses modelos de homem e mulher estão em extinção. Hoje em dia surgiu a figura do o menino, uma figura híbrida, um ser que tem deveres de um homem, mas um comportamento de um menino. Parece uma criança, e de fato é uma criança em muitos aspectos, embora a aparência sugira outra coisa. Quando o menino, vejam isso, quando o menino se cansa de um brinquedo, ele busca outro. Alguns homens se separam porque não querem um compromisso com a vida real, e a vida real não é só o que a gente quer, não é feita simplesmente de alegrias, é feita de deveres, de compromisso, de responsabilidades. Eles vivem uma fantasia, e a fantasia é orquestrada pela indústria do cinema, aquela comédia romântica, aquela novela que sugere que a mulher é má, mas a amante é agradabilíssima. Isso tudo tem método, é uma indústria. As mulheres foram enganadas pelo discurso feminista. Elas acreditam na mentira de que ser mulher e ser mãe é uma imposição da cultura machista. Então a ideia da mulher do lar virou caricatura da mulher oprimida. Então as mulheres trocaram o lar pela fábrica, o casamento
pela suposta liberdade dos relacionamentos casuais. TV, cinema, internet servindo de megafone para o feminismo, que é uma das causas da desvalorização do casamento e do aumento de divórcio. E divórcio é separação, é desmantelo, é ruptura. Ontem eu falei aos jovens aqui e citei uma pesquisa do BIRD. Não foi feita pela Convenção Batista Brasileira, nem pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2009. 2 doutores fizeram uma pesquisa e concluíram comprovadamente que o número de divórcios no Brasil e em Portugal está diretamente relacionado às novelas, à catequese global, de influenciar as pessoas numa perspectiva diametralmente oposta ao Evangelho e aos princípios de Deus para a família. Agora vejam, segundo Jesus, a causa primária do divórcio, sim, é a dureza do coração, a esclerose cardíaca, a rebelião do coração. Mas o casamento, à luz da palavra, é indissolúvel. Marcos diz que Deus ajuntou, não separe o homem. No próximo domingo, se o Senhor permitir, vamos pensar sobre divórcio, causas, consequências e prevenção. Mas até lá, permita ainda dar uma palavra aos irmãos aqui. Há 4 grupos de pessoas aqui: aos solteiros, aos casados, aos divorciados e à igreja como um todo. Aos solteiros, Deus planejou o casamento e atribui grande valor a ele. Não se deixe ludibriar. O casamento não é uma invenção da igreja, muito pelo contrário. O casamento é anterior à igreja e anterior ao Estado. Maus exemplos e experiências ruins não determinam o valor do casamento. Você pode não ter tido boas experiências no contexto do seu lar. Você pode estar cercado de experiências ruins, mas isso não altera o fato objetivo. O casamento foi projetado por Deus e tudo que Deus faz é bom, justo e agradável. Portanto, vale a pena se casar no Senhor. Vale a pena buscar preservar a aliança com seu futuro cônjuge. E cumprir a vocação como cristão, como discípulo de Jesus, de ser luz do mundo e sal da terra. De mostrar aos jovens, uma nova geração que está sendo bombardeada e que já sofre as consequências desse desmantelo todo, que o Evangelho é o poder de Deus, capaz de unir 2 pecadores e, apesar deles, preservá-los e fazer do casamento uma escola do caráter. E cada família, um lar onde Cristo é exaltado e serve de influência, uma geração após a outra seguindo nessa direção. Aos casados, todo casamento está sujeito a passar por crises e dificuldades. Nós não podemos confundir o real com o ideal. Romantizar, criar expectativas irreais, deixar-se ludibriar pela música X, pela música Y, pelo filme Y, pelo filme X e por outras fontes de fraude da realidade, é um perigo. O casamento é entre 2 pecadores, ambos têm virtudes e fraquezas, têm vícios e têm predicados. O que é que sustenta? O exercício da misericórdia é o recurso para perdoar as ofensas, dar as mãos e seguir em frente. Dietrich Bonhoeffer, um grande pastor, grande no sentido de que foi superlativo, firme na Alemanha nazista, preso porque não se calou diante do cerceamento de liberdades naquele período tenebroso da Alemanha. Da prisão, ele escreveu uma carta a um casal que ele deveria presidir, oficiar a cerimônia, mas não pôde, por razão óbvia, ele estava preso. Ele escreveu uma carta maravilhosa e ele disse, entre outras coisas, para aquele casal: durante o namoro foi o amor que sustentou o relacionamento. A partir de agora, a partir do casamento, é o relacionamento que vai sustentar o amor. O exercício da misericórdia, do perdão, a amabilidade, a gentileza e, sobretudo, o temor a Deus. Corandeu, estamos sempre na presença de Deus. Você pode enganar o seu cônjuge, você pode enganar a sua igreja, você pode enganar o seu chefe, você pode enganar qualquer pessoa, mas você está sempre na presença de Deus. Foi na presença dele que você fez um voto e um compromisso. Portanto, não caia na ilusão de olhar para o divórcio como a primeira opção na hora da crise. Isso é coisa de criança, no sentido de gente sem estatura espiritual, infantil.
Aos divorciados, uma palavra aos irmãos, que eventualmente estejam nessa condição. O divórcio é uma concessão por causa da dureza do coração humano. Todo divórcio é pecado, pois é uma violação do caráter indissolúvel do casamento. Se você passou por essa experiência e não há mais possibilidade de reconciliação, peça misericórdia a Deus e siga em frente. A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade, e a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Você tem que entender que Jesus disse claramente que há perdão para todo aquele que é penitente e se arrepende de seus pecados. Paulo diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Um fracasso, um tropeço não significa uma situação permanente ou tornar um divorciado como um leproso. Não podemos pensar assim. Lendo alguns textos sobre esse assunto, me deparei com um texto precioso do Dr. James Edwards. Ele diz assim: a intenção de Jesus não é acorrentar aqueles que falham no casamento, a culpa debilitante. A questão não é se Deus perdoa aqueles que falham no casamento. Não há, afinal, nenhuma instância na Escritura de um indivíduo buscando perdão e este ser negado por Deus. A questão em nossa época, marcada por divórcios triviais, é se nós como cristãos ouviremos o chamado de Cristo ao discipulado no casamento. Então o ponto é, há perdão, há misericórdia, você pode seguir em frente, você é um servo de Deus. Agora você precisa se matricular na escola do discipulado, avaliar o que aconteceu lá atrás, para não incorrer novamente nesse tipo de erro. Olhar para Cristo, apelar sua misericórdia e avançar. A igreja, por fim, e assim eu termino. A igreja precisa entender que a família está sob a artilharia inimiga. O casamento tem sido bombardeado todo dia e o dia todo. É nosso dever, como comunidade da fé, ser luz do mundo e sal da terra, mostrando pela palavra e pelo exemplo que a família é uma bênção e o casamento é digno de honra. O desafio é grande, irmãos, mas Deus é maior. E a igreja precisa ser firme e ao mesmo tempo cheia de ternura. Firme com aqueles que vivem na prática do pecado, sem penitência, sem arrependimento, com leviandades, transformando a graça de Deus numa espécie de concessão para o pecado, licenciosidades. A igreja tem que ser firme e ao mesmo tempo cheia de ternura com aqueles que erraram e que precisam ser levantados e colocados em marcha rumo a Sião. A igreja não pode olhar para o divorciado como se fosse um leproso, uma pária, alguém que tem que ser posto de lado. O pecado, nosso pecado, não é maior do que a graça de Deus e que a sua misericórdia. Portanto, vamos seguir nessa direção pela graça de Deus. Eu encerro lendo o texto de Judas, quando diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Deus misericordioso, o Senhor conhece a nossa vida, conhece a nossa história, conhece o nosso futuro. Tem compaixão de nós. Temos fraquezas, limitações, estamos sujeitos a tantos perigos. Rogamos que a tua misericórdia nos sustente no caminho, de modo que sejamos preservados deste mundo mau e do nosso próprio coração, onde ainda há resíduos da velha natureza. Eu peço o favor dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, das famílias aqui representadas. Oro pelos solteiros, Senhor, que eles tenham uma visão altaneira do casamento, uma visão bíblica do casamento. Eu oro para que eles tenham a alegria de um casamento saudável, que seja luz para outros jovens, a fim de que caminhem como arautos da tua graça nessa sociedade. Eu oro pelos casados aqui. Talvez haja entre nós alguém com uma crise no casamento, vivendo um momento de tensão, pensando no divórcio como a primeira alternativa. Há outros que já estão cansados, no final da linha, esgotados. Eu oro para que a sabedoria que vem do alto alcance cada um dos meus irmãos e irmãs, e
que no poder do Teu Espírito haja reconciliação, restauração, perspectivas à luz da Tua palavra que possam mudar o curso dessa história. Oro por aqueles que já estão divorciados, que o Senhor dê a eles a graça necessária para seguir em frente e não pecar mais, a ter a graça de, nesse novo momento, Senhor, discernir os Seus propósitos e à luz da Tua palavra dar passos seguros, a experimentar o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor e a paz de Cristo que excede todo entendimento. Oro pela igreja, Senhor, que sejamos firmes e cheios de misericórdia e ternura, firmes e ao mesmo tempo cheios de ternura. Nos dê sabedoria para discernir cada situação e agir conforme o Senhor requer de nós. Que nenhum de nós, que essa igreja não seja leniente com o erro e ao mesmo tempo não seja, Senhor, cáustica, dura com aqueles que erraram, mas precisam de graça para seguir em frente. Obrigado por Sua palavra. E eu oro para que o Teu Espírito aplique essas verdades em nosso coração. Por Jesus Cristo. Amém.